maracatu é uma manifestação cultural legítima, pernambucana. Essa manifestação é nossa. É uma manifestação cultural que ela está alicerçada nas raízes afro-brasileiras com elementos europeus e elementos indígenas. Mas que a gente possa saber um pouquinho sobre o maracatu, que não é muito comum na nossa região, a gente precisa também entender o contexto histórico de como tudo isso aconteceu. Então, alguns pesquisadores, eles afirmam que o maracatu tenha surgido entre os séculos 17 e 18. Durante o período em que ocorreu o comércio de escravos, juntamente com o tráfico no Atlântico, Recife foi um porto de referência. E lá desembarcaram vários povos que vinham da África, esses grupos humanos que vinham da África, para serem escravizados aqui no Brasil. A maior parte desses grupos humanos, eles vinham do Reino do Congo, uma região de etnia banto, e que começaram a trabalhar no litoral pernambucano. Esses povos que vieram para cá, escravizados, eles mantinham algumas práticas de resistência, mantendo a sua cultura, mantendo as tradições, mantendo a sua religiosidade, de forma sincrética, fundindo essas práticas e esses valores culturais, tanto com a cultura europeia, que era imposta pelos colonizadores, como também pela cultura indígena, que amargava um processo de resistência em relação a essa imposição cultural que vem de fora. Então, o sincretismo religioso e o sincretismo cultural permeou todas as manifestações culturais que vêm desse povo preto. E o maracatu é uma dessas manifestações. Maracatu é uma manifestação de resistência do povo preto. Existem dois tipos de maracatu, o maracatu nação e o maracatu rural. O maracatu nação ele tem origem entre os séculos 17 e o século 18. E ele tem uma característica bem interessante. Tem uma corte e tem a parte dos músicos. O maracatu rural também tem uma corte e a parte dos músicos. São elementos que são comuns nos dois tipos de maracatu. Existem algumas diferenças? Sim. O maracatu nação ou maracatu de baque virado, né, é o maracatu que está muito presente no litoral, principalmente em Recife, Igaraçu. Então, o que é que esse maracatu apresenta? Ele apresenta uma corte formada de rei e rainha do Congo, a dama do passo, que traz a calunga, e o porta-estandarte. Juntando a esse conjunto, vêm os batuqueiros. O maracatu rural, também conhecido como maracatu de baque solto, ele já começou muito tempo depois. Foi justamente no período de interiorização do território brasileiro. E principalmente quando há uma locomoção da população negra, que sai do litoral e vai trabalhar no cultivo da cana-de-açúcar, nos grandes engenhos. Só que, a partir do momento em que ele chega na zona rural, que é justamente na zona da mata, no cultivo da cana-de-açúcar, o maracatu ele vai tomando uma outra forma. Ele vai se adaptando ao imaginário social daquela região. Então, a corte permanece, o rei e a rainha, mas os elementos eles vão se diferenciando. Nesse caso, entram no cortejo do maracatu rural ou maracatu de baque solto, Mateus, Catirina, o caçador, as calungas, né? A dama do passo também está. E dois elementos que são que caracterizam a zona da mata, que é o caboclo de pena e é o símbolo desse maracatu de baque solto, que é o caboclo de lança. Por que o maracatu tem o nome de nação, quando a gente se refere ao maracatu do litoral? O termo nação, ele atribui justamente a chegada desses povos, os africanos que vinham para o Brasil e que vinham de regiões diferentes. Aqui, eles tinham a necessidade de se organizar, estar mais próximos diante da língua, da cultura, das tradições, da religião. E uma das formas deles se unirem em relação a isso, como povo, como nação, eram justamente as organizações dos maracatus. Então você vai observar que nos grupos de maracatu do litoral, você vai encontrar o maracatu Nação Brilhante de Igaraçu, Nação Brilhante de Recife. Né? Esses grupos de maracatu têm como ponto comum
o cortejo, mas eles diferenciam em algumas coisas, até mesmo na quantidade de componentes e de instrumentos que eles utilizam. Então eles vão variando, não tem uma coisa certa, né? Uma coisa obrigatória. Eles vão variando de acordo com a organização de cada grupo de maracatu. O maracatu, como manifestação cultural, ela simboliza a resistência de um povo negro que veio para cá, saindo dos seus reinos e vem para cá escravizados. Ela atravessa os séculos. E falar sobre ele hoje é também falar na resistência desse povo preto. Então, que salve o maracatu e que salve a nossa cultura. Quem chegou pra fazer a festa foi seu Luiz com o seu chapéu. Veio o Salu com o seu bumbá, meu boi, e Piaba arrasando veio depois. Quem chegou pra fazer a festa foi seu Luiz com o seu chapéu. Veio o Salu com o seu bumbá, foi, e Piaba arrasando veio depois. Pernambuco acordou no toque rural. Era o leão e Piaba no